Você quer saber qual vai ser o tema da redação do Enem? Pois é, estamos aqui, né, Débora, preparadíssimos para falar com todos vocês sobre quais são os possíveis temas de 2019 na redação do Enem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Ladim e hoje eu estou com o Edu Valadares. Gosto de chamar de Edu, mas todo mundo conhece como Valad. E hoje a gente vai discutir alguns possíveis temas para a redação do Enem desse ano. Todo ano a gente fica sempre com essa vontade de querer saber, né, qual vai ser o tema da redação. Acho que, Débora, é muito importante também a gente alertar para o pessoal que, por mais que a gente dê várias sugestões, a prática é sempre a melhor resposta, né? Exatamente. Não adianta nada saber do tema se a gente não está praticando e exercitando. Redação é prática. Isso. E o primeiro tema que eu trouxe assim, pra gente discutir é sobre a questão assim, que tá sendo muito discutida há muito tempo, mas eu acho relevante, que é saúde mental. Depressão, ansiedade, ainda mais entre os estudantes, bullying, né, dentro e fora da escola. Eu acho que é interessante da gente discutir, até porque diz respeito ao jovem que faz o Enem, né? Exato. Acho que, como o tema do Enem sempre vem com uma vertente social, cultural, comportamental, esse é um viés bastante importante, até porque, como você disse, é um tema que envolve o próprio cenário, o ambiente em que o jovem vive. A gente está sempre mencionando esse tema de saúde mental já aí há uns 3, 4 anos como uma possibilidade e ainda não apareceu. Exatamente. E tendo em vista como um tema bastante amplo, porque não é só uma temática nacional brasileira, o mundo passa por essa questão. A depressão é a doença do século. Do século. É bom a gente parar para pensar quais são as causas disso, quais são as consequências, os efeitos, né, quando você tem as questões desses comportamentos, dos transtornos, né? A gente pode pensar também fortemente nas campanhas que a gente tem quando fala de suicídio. Sim, Setembro Amarelo e tudo mais. E aí é bem interessante a gente dar uma olhada nessas pesquisas, nessas análises de comportamento do jovem. Repetindo, de onde vem essa questão? O que está gerando tanto esse problema? Por que já se falava em suicídio, ansiedade e depressão no século XX, mas no século XXI isso se tornou mais forte ainda? Essas comparações de épocas são bem relevantes da gente fazer também. Alusão histórica, né, amores? Pois é, acho que isso é fundamental, inclusive, como é que a gente vai introduzir com uma abordagem histórica, que tipo de argumentação a gente faz por um tema desse e, sobretudo, né, a nossa querida e famosa proposta de intervenção. Se a gente estivesse diante de um tema desse, como é que a gente proporia uma intervenção? O segundo tema, eu já discuti ele com o Rafa Cunha em algum aulão que a gente deu há um tempo atrás e eu acho super relevante, ainda mais que é uma política atual, assim, que está sendo muito discutida no Brasil, que é educação sexual nas escolas e sexualidade em geral. Eu penso que esse tema, Débora, tem uma visão assim, bem interessante para ser abordada em 2019, né? Porque a gente está aí numa época de falar de novas visões educacionais, o governo está querendo implementar mudanças de currículo. Até que ponto, de repente, não seria uma ótima temática dentro dessa realidade que a gente vive de mudança de currículo? É aquela discussão, né? É um assunto delicado, então pode ser que seja um assunto que não queiram encostar nele, mas de qualquer forma é uma questão socialmente viva, né? É uma coisa que a gente está vivenciando. E a sexualidade em geral, ainda mais porque, igual eu falei, né, é uma prova de jovens, é o momento em que a presença ou não da educação sexual, ela se vê como uma questão importante. Eu não queria fazer uma observação, acho que você tocou numa tecla bem legal, que é a coisa assim, às vezes um tema mais delicado, um tema mais sensível, mas tudo também às vezes depende do viés, do corte. É verdade. Que a gente dá na frase tema, né? Pode ser que de repente esbarre nessa questão da sexualidade sobre um viés muito mais forte dessa coisa do currículo, né? Essas escolas deveriam discutir um pouco mais essa questão. Até mesmo a questão de, por exemplo, gravidez na adolescência, que é a cara de Enem, é uma questão muito importante, a própria violência obstétrica que está sendo discutida. Assim, eu acho mais difícil de cair justamente porque, né, é uma questão que pouca gente vai compreender, mas são questões muito importantes. Eu acho que a sexualidade aí tem muitos subtemas que podem... Eu queria fazer uma última observação, que é o que a gente pode chamar às vezes de temas transversais, né? Tem uma temática forte que nunca apareceu ainda na prova do Enem, que é a saúde. Então, quando a gente fala de educação sexual, sexualidade, gravidez de adolescência, gravidez precoce, a gente está falando sobre questão de saúde, se isso não é um assunto de saúde pública. Quando se ensina mais educação sexual nas escolas, você, de certa maneira, você também está cuidando da sua sociedade e ela entenda questões relativas à saúde. Então, eu penso que esse tema é um tema que é bem recorrente aí em vários anos também, mas acho que em 2019 ele está mais latente, mais forte, por conta aí dessa toda a vontade do governo de mudar
a questão do currículo, né, que a gente tem nas escolas. Ó, terceiro tema, não sei se você vai concordar, porque que eu me lembre, eu não lembro quando foi a última vez que caiu questão ambiental na redação. E assim, eu acho tão pertinente, desde desmatamento da Amazônia, questão de lixo, como administrar, a questão da água, ainda mais com tantos desastres, que assim, não foram acidentes, né, tanto descuido, até mesmo o incêndio do museu, que assim, não chega a ser uma questão ambiental, mas dá pra ver um descaso aí com o patrimônio, de certa forma. Então, eu acho que questões ambientais, eu aposto. É uma aposta o Enem que eu tenho. cobrou em 2001 para falar dessa relação entre meio ambiente e sustentabilidade. Depois voltou a cobrar em 2008 preservação na floresta amazônica. Vamos combinar? De 2008 para 2019 já faz um bom tempinho. E foi reformulado o Enem. Exato, né? que a gente não 2010. tem nada cobrando aí do meio ambiente. Então, você faz total sentido o seu comentário. Acho que vocês, pessoal, por favor, vocês precisam estar atentos e treinar, como a gente disse lá no início, uma redação que envolva essa relação, né, entre patrimônio, entre o descuido da visão pública, né, sobre as questões ligadas ao meio ambiente na sociedade. E, de novo, acho que todos esses temas, sejam sociais, sejam mais ligados à natureza, meio ambiente, de onde vem essa questão, de onde vem esse problema, por que esse descuido? Por que depois a gente precisa ficar chorando, lamentando algo que a gente não cuidou, que a gente não tomou, não prestou atenção, antes daquela velha expressão de que o leite derrame, sabe? Porque a gente só toma as medidas depois, Quando lá é na tarde frente. demais, né? Pra reverter. Assim, tenta reverter ao invés de tentar evitar. E tentar evitar, exatamente. E acho que nessa hora, de novo, a proposta de intervenção, ela sai aí como algo fundamental, né? Existem ministérios focados nisso. Será que não está na hora da gente ter um pouco mais de carinho, cuidado, sobretudo com o ser humano, né? A gente Até tá mesmo falando de vida. pensando, dá pra colocar dentro também, não só a vida animal e tudo mais, mas as pessoas que acabam afetadas, mas questão indígena. Pode considerar também como uma questão que, assim, não existe questão mais atual no momento do que isso, né? Tá sendo muito discutida, então acho que vale a pena dar uma atenção. Relacionar sempre uma coisa a outra. Eu vou sugerir, Débora, que os alunos façam um exercício muito legal que é, esses temas que estamos sugerindo, a gente pode considerá-los assim, uma visão meio macro. E aí começa a fazer assim num papel, numa folha, coloca lá sexualidade, educação sexual, coloca lá, por exemplo, agora esse da questão ambiental. Quais são os outros que estão próximos, os subtemas, né? Os Que vão subtemas. nascendo. O que pode surgir dessas discussões? E aí você vai treinando. Questão do índio. Vamos relacionar também aos acidentes ecológicos que nós já tivemos. Legal. Acho que isso é bom para você ir treinando as outras possibilidades. Ó, outro tema que eu acho assim super divertido, eu acho que até o pessoal vai gostar de discutir esse tema, é sobre funk como forma de cultura. Solta já a polêmica, né? Porque tem muita gente que defende realmente que é uma expressão cultural. Eu, inclusive, considero que eu faço parte dessas pessoas. Mas dá pra entrar também, né, nesse macro tema do funk como forma de cultura, expressão cultural de uma parte da sociedade brasileira. Dá pra gente pensar também no machismo presente em muitas das músicas, dá pra pensar em cultura de periferia, dá pra pensar na ostentação, marginalização, dá pra gente pensar em camarotização também dos espaços públicos, enfim. Eu acho que o funk aí, que tá em ascensão cada vez maior, eu acho que é um tema interessante, assim, pra gente trabalhar. E eu acho que você tocou em duas expressões aí bem legais. Uma é da camarotização da sociedade, que foi tema do segundo maior vestibular, né? Existe a prova do Enem, que não é bem um vestibular, é uma prova, é um exame. Aí você tem a prova da FUVEST. A FUVEST cobrou, acho que já faz uns 4, 5 anos, ou até mais, não me lembro, sobre camarotização na sociedade. E aí acho que essa relação entre dinheiro, ostentação e a visão do funk é bem importante. E outro ponto que você tocou, Débora, é justamente essa visão marginal da sociedade, né? A gente acompanha muito notícias e a gente precisa deixar isso claro. Os temas são sempre analisados em função dos recortes das notícias dos nossos noticiários, e realmente o funk foi parar de novo na mídia e uma certa polêmica, né? Será que o funk está sempre ligado à questão da criminalização? Será que o funk não recebe com isso um estereótipo de que está muito ligado às periferias, aos lugares mais pobres, quando na verdade essa discussão aí é uma discussão bem importante. E até que ponto isso não tem um certo viés de preconceito na sociedade. Muita né? gente não quer considerar como uma expressão cultural justamente porque não quer falar que isso que eles julgam faz parte da sua cultura. Então, eu acho um tema bom, né? Porque há muitos anos atrás muita gente tinha vergonha de gostar assumir, né? e de... Eu sou funkeiro, eu uso roupa de funkeiro, eu gosto da música do funk, eu ouço, olha só o que eu tô ouvindo, e você estampar para todo mundo. Exatamente. Eu acredito que essa visão já foi vencida, né? Já foi passada.
Agora resta saber a coisa mesmo do funk como movimentação cultural. E isso é discussão mesmo séria, né? Pessoas estão fazendo faculdades e estão discutindo esse assunto. Isso é muito nobre. E que bom que a gente está discutindo isso. Eu sempre prezo, Débora, por essa coisa de que tem que discutir mesmo, tem que falar mesmo. Eu não gosto nunca de ser totalmente radical, 100% a favor, 100% contra. Eu gosto de relativizar sempre a questão. Tem um viés assim. Por outro lado também, e aí você chega a uma síntese mostrando. Na verdade, a conclusão é que a gente chega mas acho que os pontos que você levantou são muito importantes aí nessa discussão do funk. De novo, todos esses subtemas que estão atrelados a essa discussão aí do funk como movimentação cultural. Posso só fazer mais um comentário? Ah, claro. Teve um tema na UFRJ, que é um vestibular muito importante no Brasil como um todo, há muito tempo, que era sobre a identidade da música brasileira. Acho que citando o funk, relacionando com a identidade da música e o momento que a gente vive de movimentos como o funk, sertanejo, né, o pagode. A gente está numa outra época, de 2019, a gente não está vivendo mais nos anos 80 e 90 do século XX. Por que esses gêneros musicais estão tão fortes, são tão aflorados e o que isso revela da nossa identidade? Vale lembrar que música é uma manifestação de arte, assim como literatura, pintura, então a gente também tem todo um contexto que revela por que esses gêneros são tão fortes. Pensem nisso. E pra fechar, você inclusive pode falar outros temas que você aposte, tá? Mas um super macro tema, mas que assim... pontual, que eu acho importante, é a questão dos jovens com a tecnologia. E aí pode entrar tanto o vício com a tecnologia, entra a gente, porque pode trabalhar também a questão da tecnologia como democratizador da educação, acesso à informação por meio da tecnologia, a dependência tecnológica, mas também aquela questão bem amores líquidos, né, do Bauman, que eu adoro também, como que as pessoas, as redes sociais, a internet, aproxima quem tá longe, mas afasta as pessoas que estão perto. Então, a relação do jovem com a tecnologia, acho pertinente. Também acho, Débora, até porque a gente está aqui se utilizando da tecnologia, da internet. Usar a gente de... Exato, para mandar esse recado para você estudar. A gente do Descomplica, então, te ajudando nessa sua preparação. Quando fala do circuito de jovens, acho que, mais uma vez, jovens, e aí você pode colocar tecnologia, trabalho, educação, tantos outros temas em torno do ambiente do jovem. Muita gente deve falar, mas ano passado, 2018, o tema já falava mal ou bem de internet. Um aspecto. Um aspecto dele, como a gente gosta de falar, é um viés, é um determinado recorte. Pode ser que agora o tema tenha uma outra questão ligada à tecnologia com os jovens, e eu acho que a gente pode pensar muito nessa coisa da dependência. E por que não, Débora, fazer um gancho com aquele tema que a gente citou por primeiro, a coisa da depressão, da ansiedade, né? As pessoas estão mais imediatistas. Então, quando você vem com a referência de Zygmunt Bauman, que falava muito sobre modernidade líquida, amor líquido, a gente pode muito bem relacionar isso tudo. A gente está mais ansioso sim, a gente está mais imediatista sim, a internet potencializou esse movimento. Na verdade, a gente sempre foi ansioso, tá? A gente sempre teve essa vontade que as coisas fossem bem rápidas, estou falando do ser humano como um todo, mas a internet ela acabou potencializando isso. E em que medida o jovem ele está sofrendo bastante com isso? Então a gente pode falar aí de estudo de gerações. Se você comparar a geração Baby Boomers, geração X, geração Y, hoje a gente fala muito da geração Millennials, a gente pode então colocar que temos mudanças de comportamentos e de retratos sim, e que isso precisa ser entendido, estudado, porque traz, de uma certa maneira, consequência, até mesmo para o ambiente de trabalho, né? Tem muita gente hoje discutindo isso, porque que a geração X, na hora de trabalhar, tem um ritmo de trabalho, uma visão, o cara que já é millennial já está com um outro tipo de comportamento. Enfim, isso rende uma boa análise e eu também penso que seria um ótimo tema pro Enem de 2019. Então, assim, o resumo desse vídeo é: pegue seu papel, escreva os temas que a gente falou e, faz as setinhas. Vai vendo subtemas, porque dentro desses 5 tópicos tem centenas de temas que você pode encontrar. Eu acho legal, Débora, porque esses nossos plantões aqui do Descomplica, a gente sempre fala, poxa, compartilha depois com seus amigos, mostra pra eles, mas não se limite a esses temas que nós levantamos aqui. Comecem a partir disso a fazer outros exercícios de outros temas viáveis que poderiam cair na prova. E assim, não custa nada lembrar, mas dentro do Descomplica tem todo tipo de conteúdo de redação que você precisa, desde aulas de redação, plantão, você pode enviar suas redações para serem corrigidas. Então, assim, tudo que você precisa para estudar redação tem dentro do Descomplica. Exatamente, o lance agora é você escrever e mandar pra gente poder corrigir. E, claro, né, a gente gosta de um bom preço, vai ter um link com desconto aqui na descrição pra você assinar. Então, não perca essa oportunidade, já clica no link, até porque dá pra você ver a sua evolução pelos cabeçudos. Então, gente, tá valendo muito a pena, precinho camarada,
aqui embaixo na descrição. E é claro, né? Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Obrigada por me receber. Ah, sempre. Você é sempre nossa queridona. E ó, não perca essa oportunidade de assinar o Descomplica com essa grande promoção, com essa grande chance e oportunidade. Foi bom, Débora. Obrigado também pela sua presença, de dividir esse vídeo com você. E vamos desejar boa prova para todo mundo, né? Boa redação. Vamos estudar bastante. Um beijo. Até a próxima. Parado no bailão, né? Parado no bailão, né? Parado no bailão,